Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rojane, para quem ainda não me conhece. Acompanho o Polo de Caciqui junto a Leia, a Maria. Gostaria de aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para elas e também um abraço muito especial para os acadêmicos da Educação do Campo do Polo de Caciqui. Bom pessoal, vou conversar um pouquinho então com vocês a respeito do texto obrigatório que a equipe que elaborou o Eixo Educação do Campo 2 sugeriu como leitura para vocês. Ao longo do semestre, vocês vêm trabalhando com alguns conceitos chaves, né, para contribuir nessa formação específica de vocês para atuar enquanto professores de educação do campo. Lá em educação em EAD 2, por exemplo, vocês trabalharam o conceito de cultura digital, inclusive fizeram uma pesquisa acerca disso, né, e também é importante a gente retomar um pouco isso, o quanto os eixos eles vêm enfocando essa importância do professor ser também um pesquisador, né? Então, se estamos entendendo o professor enquanto pesquisador, é fundamental que ele tenha também, né, todo um instrumental teórico, metodológico para pesquisar a realidade onde ele está se inserindo através da sua prática pedagógica, né? Então, retomando lá a educação em EAD 2, por exemplo, vocês trabalharam muito forte essa questão da cultura digital, em AP, a noção de comunidade, parceria, em Processos Educativos 2, né, foi muito bem trabalhada essa questão do território, das linguagens desse território. E agora aqui em Educação do Campo 2, a gente está pensando um pouquinho e vai enfatizar bastante a diversidade desse território, esse grande território que nós estamos chamando de campo, né? E para isso é fundamental que a gente tenha algumas categorias analíticas para pensar esse campo aonde a gente vai estar interferindo através da nossa prática pedagógica. Bom, o texto que está sugerido, que é do Alfredo Wagner, né, sobre terras tradicionalmente ocupadas, ele vai apresentar então um conceito que é bem importante, ele é fundamental, inclusive ele é um conceito que é utilizado na legislação acerca da temática do campo, e vai ajudar vocês então a pensar nessa diversidade de apropriações do campo. E lembro também vocês que lá em Educação do Campo 1 nós conversamos brevemente sobre a diferença inclusive de espaço e de território, né? O espaço ele sempre está se remetendo à questão mais geográfica, mais material, e quando a gente está falando em território, né, esse conceito que vocês falaram bastante, nós conversamos bastante no eixo anterior a esse, ele está remetendo então a uma dimensão mais simbólica, a dimensão dos significados, né? Então ele nos permite pensar o espaço para além da dimensão material. E quando a gente está falando em simbólico, quando a gente está falando em significado, aí a gente está chegando sobretudo na questão da diversidade, né? Então, o conceito de terras tradicionalmente ocupadas, ele se propõe a pensar essa diversidade de ocupações. E ele vai tratar, sobretudo, daquelas formas de apropriação do espaço que são pautadas, né, numa lógica diferente daquela lógica de ocupação do espaço que a gente acha que é a dominante, né? Ou seja, as terras tradicionalmente ocupadas, elas são pautadas no uso comum e coletivo da terra. Tá, pessoal? Então, eu sugiro que vocês leiam com muito carinho esse texto, ele é fundamental, lembre-se que vocês estão tendo uma formação específica, né? Uma formação que o texto do Munari, inclusive, traz muito bem isso, foi uma grande conquista histórica, a educação do campo, a gente tem um comprometimento, a gente tem uma responsável social muito grande para isso. Na segunda parte do texto, o autor também ele vai propor algumas tipologias para ir pensando essas diversidades de ocupações. É claro que essas categorias elas não são fechadas, a ideia não é que cada um de vocês leia o texto e saia procurando esses tipos, né, nas regiões de vocês, porque tem toda uma questão de variações regionais, são vários os polos, nós temos polos em diversas regiões do estado, acho que aqui agora estou tendo a oportunidade de falar com a região sul, com a região norte, com a região centro, noroeste, enfim, né? Mas a ideia nessa segunda parte do texto é que vocês conheçam um pouquinho, né, essas tipologias e para ver o quão várias são essas formas de ocupação do campo. Então eu desejo uma boa leitura a todos vocês, fica um forte abraço, seguimos conversando ao decorrer do eixo. Um abraço!